vale a pena investir na VEG? Investidor iniciante, comprei pela previsibilidade dela. Então vamos falar um pouquinho sobre a VEG, tá? VEG é um caso clássico de uma ação que surpreende resultado há bastante tempo. Se a gente for olhar aqui o lucro da empresa, ó, olha esse histórico lindo de lucro. É uma empresa que tinha um crescimento de lucro, querendo ou não, desde 2006, ó, foi crescendo, 2007, 2008 caiu um pouco, 2009, aí em 2011 voltou a crescer, cresceu o lucro bastante, chegou no patamar do bilhão e caiu um pouquinho em 17, 18, a partir de 19 começou um crescimento de lucros estratosférico, aqui ó, dobrando o lucro ano a ano, e provavelmente esse ano vai ter um lucro menor do que no ano passado, tá? E isso fez com que o preço da ação caísse, então o preço subiu assustadoramente aqui, multiplicou aqui mais ou menos uns 500% de 2019 até 2020, mais é 400% entre 2019 e 2020, então foi um crescimento muito grande, né? Início de 19 ao fim de 2020. E depois corrigiu, a ação despencou bastante aqui, tá? Cerca de 50% até o meio de 2022 e de lá para cá já veio, deu uma valorizadinha, mas ainda não bateu o seu topo histórico lá na faixa dos R$45, nesse entorno aí. Hoje está na volta de R$37. E o que aconteceu, né? Basicamente a gente viu aqui uma queda no lucro da empresa. Vamos dar uma olhadinha em como é que ficou a receita, só para a gente entender o caso e entender o perfil da empresa. Ó, se a gente olha aqui de forma trimestral, a gente vai ver ó, que o faturamento ele continuou crescendo, tá? De forma bem modesta, né? Caiu do primeiro trimestre em relação ao segundo. Então, de forma bem modesta, mas o faturamento continuou crescendo levemente, tá? Mas os custos da empresa deram uma aumentada e isso também impactou, as despesas operacionais também subiram e isso impactou no lucro final. Mas qual é o cenário? Só para a gente entender primeiro o cenário. A gente viu aqui um lucro menor em 2023, muito na minha visão, em virtude do aumento dos juros pelo mundo. Então as taxas de juros no mundo estão bem maiores, né? E em 2023 passaram bem maiores. Quando uma empresa, né? A VEG ela vende produtos, equipamentos industriais, né? E imagina que você é um empresário, né? E você tem que optar. Aproveito a maior taxa de rentabilidade da renda fixa dos últimos 20 anos nos Estados Unidos, na Europa, em tudo que é canto do mundo, ou eu invisto na minha empresa num período onde o consumo está mais baixo. Eu acho que sim, foi uma opção meio que geral, travar um pouco os investimentos das empresas, né? E passar a remunerar o caixa na renda fixa, aproveitar a renda fixa enquanto está gorda. Agora, em 2024, do meio para frente, a taxa de juros deve cair pelo mundo e com isso a renda fixa deve render menos e aí pode voltar esse aumento de pedidos e de faturamento e lucro para a VEG, tá? Mas então foi um momento atípico. No restante do tempo ela conseguiu crescer e expandir bastante. Um lado bom da VEG é que ela é uma empresa que exporta bastante. Então ela tem grande parte da receita vindo do exterior e isso tira um pouco do risco Brasil, né? Acaba que a gente consegue se beneficiar e ter um pouco mais de previsibilidade, já que o nosso país é bastante volátil. Agora eu quero mostrar esse gráfico lucro versus cotação da VEG para que você entenda. Como é uma empresa que paga pouquinho dividendo, praticamente nada, a gente consegue ter mais acurácia. Mas você percebe ó, que o lucro subiu junto com o preço. Tá? Praticamente junto com o preço aqui ó, até 2017, 2018. A partir de 2019, o preço da ação disparou. Né? O mercado começou a precificar que a empresa sempre ia surpreender lucro, ia crescer muito mais do que já estava crescendo, e o preço da ação disparou na frente do lucro. Sempre que você tem o preço disparando na frente do lucro, você tem o quê? Uma margem de segurança negativa. Quando que você tem uma margem de segurança positiva? Como no caso do Odontoprev, que o lucro continuou subindo e o preço caiu. Então ali você tem uma margem de segurança positiva. Aqui você tem uma margem de segurança negativa. E o que aconteceu? O preço da ação caiu e bateu, o lucro continuou subindo aqui, né? E agora convergiu. Estamos com uma leve, praticamente nada, mas leve margem de segurança positiva aqui para investir em VEG. Mas quando a gente olha aqui para o preço, né, em relação ao lucro atual da empresa, 30 vezes. O preço em relação ao valor do patrimônio, 9 vezes, já foi maior, mas continua 9 vezes. Né?
É uma empresa que sim tem um ROI elevado e crescente, o que é mais louco. Ela consegue expandir, crescer a receita e crescer a sua lucratividade, né? A sua margem de lucro, a gente vê que ela consegue crescer. Então, imagina, é mais normal, é uma empresa, na medida que ela cresce, ela perdeu um pouco de margem. A VEG consegue ganhar margem, né? E por isso acaba sendo uma empresa muito boa. Mas ela está precificada a um preço bem salgado, né? Bem salgado. É uma empresa que tem uma dívida negativa, então tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Tem uma margem de lucro boa, tem um crescimento de lucros bom. Teve só um probleminha em 2023. Eu acredito muito que por conta do cenário macroeconômico, tá? Mas saiba que se você quiser investir, é uma empresa extremamente previsível, tá? Já corrigiu bem, não quer dizer que não possa corrigir um pouco mais, mas ela é cara. E se ela não surpreender o resultado, se ela não gerar um lucro maior do que as expectativas, ela pode cair, ela pode desvalorizar. Tá? Então depende muito do que vai acontecer. Se você tem um horizonte mais de curto prazo, não seria uma boa ideia, mas se você tem um horizonte de médio e longo prazo, você tem uma empresa com uma gestão muito eficiente, você tem uma empresa que exporta bastante, então grande parte da receita vem do exterior, mais de 30% vem do exterior há bastante tempo, então tem expertise nisso, né? Então acaba que você tem uma previsibilidade maior do que ficar somente olhando para o Brasil. É muito de perfil, tá? Isso aqui você está comprando uma empresa torcendo que o lucro suba. E o lucro provavelmente vai subir. Mas se a gente tiver algum problema que faça com que o lucro não consiga subir, se ela mantiver o lucro estacionado, a ação tem que desvalorizar porque está num patamar de preço extremamente elevado. Tá? Então vai um pouquinho de perfil. É uma ação cara de uma empresa que sempre surpreende resultado.